Hoje, o nosso objetivo é entender um pouco mais sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação bilíngue, embora o documento se chame plurilíngue. Vamos falar basicamente sobre como é que nós, como escolas, como assessores pedagógicos, como editoras, tudo mais, como é que nós precisamos fazer essa transição para esse novo modelo solicitado agora pelas diretrizes curriculares. Então, por favor, eu vejo que algumas pessoas já vêm colocando aqui algumas informações, gente de escola pública, de escolas particulares, assim nós vamos nos conhecendo com um pouco mais de calma. Eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês, depois, se vocês quiserem cópia desse material, é só entrar em contato comigo ou com a Thaís, que foi quem organizou esse nosso encontro aqui, para que nós possamos entender um pouquinho melhor esse documento. Vejam, como não bastasse, não é, a pandemia no ano de 2020, que nos tirou um pouco do nosso lugar, do nosso sossego, e aí chega agora, já quase no final do ano, uma publicação ainda iminente, nós ainda aguardamos homologação, mas essas diretrizes curriculares para a educação bilíngue, elas vão impactar todas as escolas que já são bilíngues, todas as que tem programa bilíngue, as prestadoras de serviço, por exemplo, empresas que oferecem assessoria de educação bilíngue com programas prontos, porque nenhum desses programas prontos se enquadra naquilo que as diretrizes pedem hoje. Então, quando a gente pensa nesse documento, por que o documento surgiu? Ele vem aí de um histórico de décadas de discussão, décadas de pressão de escolas bilíngues, mas ele surgiu muito em função do termo bilíngue estar sendo usado de uma maneira completamente desenfreada, sem regra, sem nenhuma diretriz, e o número de queixas no Ministério Público e no Conselho Nacional de Educação é muito grande assim, há meses em que eles recebiam 20, 30, houve meses de receberem mais, principalmente nos inícios de ano letivo, quando as escolas tradicionalmente conhecidas como bilíngues viam os seus vizinhos anunciarem programas bilíngues. O Ministério Público, então, pressionou o Conselho Nacional de Educação para que o documento saísse, e se o documento não saísse do Conselho, aí o Ministério Público julga, e ter um documento escrito pelo Ministério Público é muito pior, porque eles não são da área. As pessoas do Conselho Nacional de Educação, pelo menos, são da área de educação, têm um pouco mais de condição de elaborar um documento melhor. Nós não vamos hoje defender ou criticar o documento, ele tem pontos a serem melhorados, ele tem algumas falhas, até mesmo de redação, que deixam o texto ambíguo, e isso pode dificultar a compreensão nossa, ao tornar o documento uma ferramenta de elaboração dos nossos currículos. Mas vamos lá, para nós entendermos esse documento, é um documento bastante amplo, mas as primeiras 20, 22 páginas, elas vão trazer para nós um histórico da educação bilíngue no Brasil. E eles vão falar de educação indígena, educação de surdos e educação de fronteira. E por que a educação indígena? Essa daqui pode ser a educação de minoria mais privilegiada no nosso país, porque a educação indígena ela é garantida na Constituição. Então, o direito a uma escola que preserve língua e cultura da comunidade indígena está na Constituição. Além disso, há documentos bastante importantes,
também produzidos pelo Conselho Nacional de Educação, para garantir que as escolas nas comunidades indígenas sejam escolas que contemplem as necessidades locais. E Educação para Surdos tem um documento muito importante de educação bilíngue para surdos, mas esse documento está passando por uma revisão para que ele seja mais atual e para que ele se torne um documento mais consistente do que ele já é. E, por fim, a educação de fronteira. A educação de fronteira também faz parte da legislação, mas o documento aqui, o nosso documento, ele se refere à educação de fronteira como se fosse lá que nós tivéssemos os imigrantes, e não é bem assim. Os imigrantes desses movimentos migratórios recentes, eles estão em todo o território nacional. Eles entraram lá do Haiti, pelo Acre, estão em São Paulo, estão em tantos outros lugares. Os venezuelanos mantiveram suas comunidades muito mais na região norte, hoje eles estão aqui em todo o país. Então, nós precisamos, sim, de um outro documento que contemple as necessidades desses povos que vêm crescendo dentro do nosso país, porque nem todos são contemplados nesse documento aqui. A partir daí, o documento nos traz uma análise, trazendo ferramentas legais, né, os fundamentos de onde veio o falar em línguas estrangeiras dentro da legislação brasileira, e ele vai passar pela LDB, pelos PCNs, depois, mais recentemente, pela BNCC, e aí ele traz uma distinção entre bilinguismo e plurilinguismo, que é importante, são conceitos importantes, mas não é essa discussão que vai impactar o que nós podemos fazer nas nossas escolas. Em seguida, o documento fala da educação bilíngue na América Latina, traz experiências como a Colômbia, o Chile, a Argentina, que são países onde as políticas públicas já estão mais elaboradas do que a nossa, que está começando agora com esse documento. Finalmente, o documento vai tratar de possibilidades de educação plurilingüe no Brasil, defendendo que, em função dessa diversidade que é constituinte do nosso país, sim, nós precisamos de educação bilíngue mais consistente no país. E a BNCC, que defende uma educação plurilingüe, não usando esse termo, mas falando da importância das línguas globais para a formação mais ampla das crianças e dos adolescentes dentro da educação básica. Aí surgem as recomendações para o Ministério da Educação. E recomenda-se, então, no documento, que se crie uma plataforma de recursos didáticos que possa nos auxiliar a todos nós que estamos aqui nesse percurso de implantação de educação bilíngue, formação de professores, tudo isso. Sugere o documento que haja fomento, que haja dinheiro para a formação inicial de professores, porque é impossível fazer educação bilíngue sem uma formação específica para os professores. Que haja fomento à pesquisa nas universidades para que mais trabalhos sejam desenvolvidos sobre a educação bilíngue no Brasil. Que haja um desenvolvimento de uma política de avaliação de proficiência, ou seja, o documento defende que não adianta ter educação bilíngue se nós não pudermos mensurar os resultados disso e saber que o nosso projeto político-pedagógico está caminhando na direção certa, está havendo avanço. Isso é garantido no documento. É preciso ser desenvolvida uma política de avaliação de proficiência. Por fim, o documento trata nessa parte de recomendações sobre a revisão e a modernização dos cursos de formação de professores. Por que é que nós não temos professores para educação bilíngue? Porque as nossas universidades não formam. 90%, mais do que isso, % dos professores que saem do ensino superior não saem bilíngues, pelo menos não saem bilíngues em função da língua que foi oferecida na universidade. Quando são bilíngues por outras experiências, mas não exatamente por terem sido formados na universidade. O currículo também não discute a alfabetização num cenário de 2 línguas de instrução, que a gente chama de biletramento.
não discute processos de aquisição de uma segunda língua na vida do sujeito, não discutem com profundidade muitos conceitos, muitos temas que nós precisamos ter na formação do professor. A partir dessas sugestões para o Ministério da Educação, o relator, que é o professor Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, ele vota pela aprovação das diretrizes curriculares para a educação plurilíngue. O que quer dizer esse voto? Quer dizer que o Conselho defende que haja uma lei, que haja um documento. O Conselho não cria lei, ele cria um parecer. Esse parecer é homologado pelo MEC e, a partir da homologação, ele tem valor legal até que um dia ele possa ser revisado e haja um parecer mais atual. Mas vejam, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é de 96 e até hoje ela não foi modificada. Há alguns outros documentos que vão ampliando algumas fragilidades da lei, mas não foi modificada. Então, vamos acreditar que esse parecer que dita essas diretrizes e que está por se tornar lei, isso vai durar um bom tempo na nossa vida. Então, o que é esse projeto de resolução? Por que ele é chamado de projeto? Ele é um projeto até que ele seja homologado. Hoje, dificilmente alguém abriria uma escola bilíngue sem que uma diretoria de ensino questionasse o projeto político-pedagógico a partir deste documento, desse projeto de resolução. Ele tem 6 capítulos e o primeiro dele trata sobre o que é educação bilíngue, quem é uma escola bilíngue, qual é o objeto desse documento. E ele vai dizer que existem escolas que são bilíngues. E ele define escola bilíngue, vejam só, como escolas que têm um currículo único, integrado, veiculado por meio de pelo menos 2 línguas de instrução. O que é isso? Isso mexe diretamente com qualquer coisa pronta que a gente traga de fora para dentro da nossa escola e que não seja muito maleável, muito ajustável ao currículo da nossa escola. Então, por exemplo, um material de ensino de línguas que me traz lá uma unidade que trata de partes da casa. Partes da casa não é currículo de educação básica. Currículo de educação básica é moradia. Eu preciso transformar essa aula de partes da casa em currículo simultâneo ao momento em que a escola vai trabalhar o tema moradia. Então, isso é um trabalho artesanal. Nada serve se for só pré-formatado, pronto, que a gente adota, coloca na escola e sai usando. Isso não é currículo integrado e no momento em que as diretorias de ensino internalizarem mais a informação desse documento, elas podem não aceitar o projeto político-pedagógico de uma escola que não tem o currículo integrado. Essa escola bilíngue, ela é diferente do que o documento está chamando de escola com carga horária estendida. O que é a carga horária estendida? É aquela escola que oferece mais aulas, vamos falar de inglês, mas poderia ser de qualquer língua. Oferecem mais aulas, sendo que essas aulas não precisam ser integradas ao currículo. Elas podem fazer parte do currículo, mas eu adoto um livro didático, eu adoto um material didático físico ou virtual, como eu quiser, eu dou um curso de língua. Esse curso pode ter alguns conteúdos curriculares, que isso hoje é normal em materiais didáticos, mas ele não tem o compromisso de ser curricularizável. Ou seja, não há compromisso de que, quando matemática está ensinando soma, em inglês está fazendo algumas brincadeiras, algumas práticas, algumas atividades também sobre o conceito de soma. Então, a carga horária estendida, ela é livre. Qual é o problema aqui para as escolas? É a escola querer usar a palavra bilíngue.
porque é isso que o documento não autoriza. Ou você é uma escola bilíngue, ou você é uma escola com carga horária estendida. E o documento eliminou o que poderia ter sido a categoria programa bilíngue, que é onde quase todas as escolas do país se encontram em programas bilíngues. Não existe programa bilíngue mais. Ou você é uma escola bilíngue, ou você é uma escola com carga horária estendida, e há ainda duas modalidades que são mais complexas. Uma delas, as escolas internacionais, que são aquelas escolas fundadas por comunidades de imigrantes e que nos seus estatutos de fundação elas precisam seguir o currículo dos seus países de origem e elas têm alguma flexibilidade em relação ao currículo brasileiro. Algumas seguem, outras seguem menos, outras quase não seguem. Se isso está no estatuto de fundação dessa escola, ela pode não seguir. Se está no estatuto que ela vai seguir rigorosamente o currículo brasileiro, aí a BNCC é mandatória para que ela elabore o currículo brasileiro. E existe uma última categoria no documento, aqui nas diretrizes, que é chamado de escolas brasileiras com currículos internacionais. Aqui, o documento se refere a essas grandes parcerias internacionais, como a Rede Mundial de Escolas Inglesas, a Rede Mundial de Escolas Francesas, o IB, que é uma rede que tem a sua sede na Suíça, o Fieldwork Education, que é também uma rede europeia, uma rede inglesa de escolas internacionais. Esses dois projetos, as escolas internacionais e as brasileiras com currículos internacionais, são escolas que são para muito poucos brasileiros, escolas de altíssimo custo, extremamente mais caras do que as escolas bilíngues, e todas essas escolas internacionais ou escolas brasileiras com currículos internacionais existem só na rede privada de educação. Nós não temos iniciativas de currículos internacionais nesse modelo nas escolas públicas ainda, infelizmente. Quem sabe, com esse documento, algumas portas se abram e a gente consiga ter alguma coisa bem diferente no futuro, e eu acredito que isso seja possível, mas hoje nós não temos. Então, vejam, voltando para escolas públicas e escolas privadas, seremos escolas bilíngues ou escolas com carga horária estendida. Então, que fique claro, não existe programa bilíngue. O segundo capítulo vai falar da carga horária, e isso também mexeu no conforto de todo mundo. Por quê? Para ser uma escola bilíngue, é preciso ter de 30% a 50% do tempo escolar conduzido na segunda língua de instrução. Isso vai da educação infantil até o 9º ano final do ensino fundamental. No ensino médio, é possível ter o mínimo de 20%, e o documento não coloca um teto, porque é impossível ter mais de 50%. Aliás, ter 20% no ensino médio é uma grande conquista, porque a grade curricular de ensino médio é muito pesada nas escolas brasileiras, ela é um tempo escolar bastante amplo em português. E quando nós contamos 20% disso em inglês, nós estamos falando em um volume bastante significativo de aulas. Então, vejam, muitas escolas bilíngues de referência no Brasil são escolas que têm tempo integral em inglês, o tempo todo em inglês, na educação infantil. Não podem mais, elas têm que se ajustar ao máximo de 50% do tempo. Escolas que hoje se chamam de escolas bilíngues e que têm uma aula por semana, devem ter em torno de 20% da carga horária em inglês. Isso é pouco. Tem que aumentar para no mínimo 30% do infantil até o 9º ano. Então, ninguém está pronto, ninguém está com a sua escola organizada dentro dessa nova diretriz. Nós precisamos trabalhar para que isso se torne real. Agora, eu penso que uma escola que até hoje usou o título de escola com programa bilíngue
não possa dizer para as famílias, olha, saiu aí uma lei e agora não existe mais programa bilíngue, então nós somos carga horária estendida. A impressão que causa é que você não vai formar bilíngues, e isso não é necessariamente verdade. O caminho talvez seja usar o tempo que nós temos de flexibilidade, eu vou falar nisso daqui um pouco, e caminhar para uma educação bilíngue lá no futuro. Hoje, não existe o programa bilíngue. Hoje, o que se tem nas escolas não é educação bilíngue dentro dos parâmetros dessa diretriz. Então, continua-se como se está. E aí, vocês vão gradativamente fazendo as mudanças para que isso aconteça. E vou dizer para vocês, como alguém que assessora escolas no país inteiro, não existe prejuízo de aprendizagem quando eu tiro uma aula de matemática, coloco essa aula de matemática em math e faço um currículo integrado. Por quê? O que o professor de matemática está trabalhando em português, o professor que leciona em inglês vai trabalhar em inglês, e isso é absolutamente possível até o ensino médio. Depois eu dou até exemplos para vocês de como eu tenho feito com as escolas. Lá no ensino médio, onde o professor às vezes é formado em letras, não tem noção de matemática, física e química, e ainda assim, em parceria com o professor especialista que dá aula em português, nós conseguimos conduzir práticas pedagógicas que ampliam o repertório de língua e de conteúdo dos alunos em inglês. Então, vamos lá. Essa aqui é a carga horária. Então, voltando ao capítulo 1, uma escola bilíngue tem um currículo único integrado, veiculado por 2 línguas de instrução e precisa cumprir a carga horária estabelecida no capítulo 2. Isso para nós pensarmos só na escola. E aí não existe escola sem professor. Não é? E todos os professores, nesse momento, estão pensando como é que eu faço para me adequar ao que essa diretriz exige de mim, porque a diretriz, pela primeira vez, veio falar em formação de professores, aceitando na educação infantil e nos anos iniciais de fundamental a formação em pedagogia ou em letras. Então, até agora, pela lei, deveria ser pedagogia. Nós temos um número imenso de professores formados em letras, dando aula no infantil e no Fundamental 1, até por falta de pedagogos bilíngues. Agora é oficial, formação em letras e ou em pedagogia são aceitas no ensino fundamental e no ensino fundamental, anos iniciais, e na educação infantil. Qual é o problema disso? Nem letras, nem pedagogia formam professor de educação bilíngue. Eu preciso de formações que não estão vindo do ensino superior. E aí o documento diz assim, olha, além da graduação, da sua licenciatura em pedagogia ou letras, você tem que comprovar proficiência de nível mínimo B2 pelo Common European Framework, por qualquer exame baseado em Common European Framework. Qualquer um será aceito, mas nós temos que comprovar essa proficiência. Por fim, exige o documento um curso de expansão ou de especialização, extensão ou especialização em educação bilíngue, dado por uma instituição de ensino superior. Então, não vale o curso da App Language que convidou vocês, não vale o curso da Rita. O que vale é um curso dado por uma instituição de ensino superior. E aí, eu digo a vocês, aguardem. Nós temos uma oferta muito grande de cursos para essa formação, iniciando ano que vem. Aguardem, a resolução mal saiu. As instituições de ensino superior estão se organizando, inclusive instituições públicas.
aguardem, teremos novidades boas, interessantes de extensão e de especialização. Mestrados e doutorados também valem e as escolas vão precisar colaborar para que os seus professores se formem. No ensino fundamental, de anos finais até o ensino médio, passa a valer a mesma coisa de proficiência e de curso de especialização ou extensão, ou mestrado ou doutorado, mas a licenciatura muda, ela passa a ser só letras ou a licenciatura em outra área do currículo. Então, hoje, se eu tiver um professor com licenciatura em matemática e ele for bilíngue, ele pode lecionar em uma escola bilíngue. Se eu tiver um professor licenciado em biologia e for bilíngue, B2 com curso de especialização, ele também pode. Então, gente, mexeu em tudo. Mexeu na escola e mexeu na vida do professor. E é para isso que nós temos que nos preparar. O ensino médio, desculpe, isso ficou no slide anterior que eu não recortei, isso é carga horária. Aí nós temos a organização curricular, que tem um problema bastante importante aqui. Primeiro, porque o documento diz, e eu quero acreditar que seja um equívoco do documento e que isso seja consertado na homologação. O documento diz que é preciso ter disciplinas da base comum exclusivamente ministradas na segunda língua de instrução. Eu participei de várias discussões com o Conselho Nacional de Educação, junto com outros profissionais da área. O que sempre foi discutido foi que a base comum tem que ser obrigatoriamente lecionada em português. É por isso que eu acho que é um erro de redação. Porque lá está, disciplinas da base comum devem obrigatoriamente ser lecionadas na segunda língua de instrução. Tem um problema aí na redação, mas está no texto e se o MEC não barrar, nós estamos perdidos. Porque nós vamos ter só math e não vamos ter matemática. Ou só science e não vamos ter ciência. Ou history and geography e não ter em português. Então, tem uma confusão aí. O que é que eu venho recomendando para as escolas que eu assessoro? Trabalhe na base diversificada do currículo, porque é isso que as diretorias de ensino aceitaram até agora. E como é que isso está na resolução? A escola bilíngue deve ter a disciplina da base comum, que eu já falei que eu completamente discordo e acho que é um erro de redação, mas deve ter disciplinas na base diversificada que sejam projetos transdisciplinares. Por exemplo, eu posso ter Social Studies e fazer um desdobramento de História e Geografia juntos, com Filosofia, Sociologia, e criar um projeto transdisciplinar. Ou desdobramentos da base comum. O que são os desdobramentos da base comum? É Science para ciências, Math para matemática, ou de repente eu posso ter History, Geography, que são as disciplinas da base comum desdobradas na base diversificada, via projeto transdisciplinar ou esses desdobramentos. Quando se fala de organização curricular, é isso que o documento vai propor. Em seguida, ele fala de avaliação, e na avaliação ele diz que uma escola bilíngue precisa avaliar língua e conteúdo. Ela não pode dar uma aula de ciência sobre o ciclo da água e depois ela ter chuva para a criança nomear, que é rain, água para a criança nomear, que é water. Ela tem que fazer questões por meio das quais as crianças demonstrem conhecimento sobre o ciclo da água em inglês. Demonstre repertório de língua e de conteúdo. Até agora, isso era bem problemático para as escolas. Pensem num aluno que não fosse aprovado. E esse aluno que eventualmente não fosse aprovado, tivesse também sido retido em Science and Math. Se a família processasse e alegasse que o conteúdo foi dado em inglês
e por isso a criança não teve aproveitamento nem em português e nem em inglês, essa família ganharia esse processo numa diretoria de ensino. Hoje não. A diretriz diz que é educação bilíngue, então você ensina conteúdos acadêmicos por meio de língua e, portanto, você avalia conteúdos acadêmicos e língua dentro de uma avaliação de uma escola bilíngue. Ele também vai dizer que essa avaliação precisa garantir todas as premissas da BNCC, ou seja, se nós precisamos hoje ter currículos desenvolvidos a partir de uma organização de competências e habilidades, isso continua valendo na educação bilíngue e na avaliação. Mas há aqui um elemento importante. Existe uma meta de aprendizagem para os estudantes. Então, vejam, nós, na escola bilíngue, somos obrigados a comprovar a proficiência dos nossos professores com nível mínimo B2, mas nós somos obrigados a comprovar a proficiência dos nossos alunos no 6º ano, eles têm que ser minimamente A2, por meio de uma avaliação sólida, válida e confiável de respaldo no Common European Framework. No 9º ano, esses alunos têm que ser minimamente B1 e no 3º do médio, minimamente B2. Aqueles de vocês que já trabalham com educação bilíngue sabem que isso é absolutamente possível. Mas não é o resultado que nós temos tido numa grande parte das escolas brasileiras que enveredam aí por esse caminho de formação de bilíngues por meio de programas bilíngues ou de carga horária estendida, ou como quer que nós queiramos chamar hoje. O importante é pensar no seguinte: proficiência mínima do professor, B2. Proficiência mínima esperada para o aluno de 3º ano do ensino médio, B2. Quem conhece Common European Framework sabe que B2 é uma faixa de proficiência extremamente ampla. Eu posso ser B2 pertinho de B1, ufa, mal passei para B2, ou eu posso ser B2 quase C1. O documento não exige isso, mas nós, como professores, como coordenadores, como gestores, precisamos deixar isso claro para o nosso professor. Não é possível que eu espere um ensino médio B2 com um professor que se acomodou no B2. É claro que essa meta para o professor é uma meta baixa, assim como essas metas para estudante são metas baixas também. Acontece que a intenção do Conselho Nacional de Educação é tornar este nosso momento possível. Nós não temos nada. Agora, oficialmente, nós temos uma expectativa para os estudantes, uma expectativa mínima para o professor. Esse documento, daqui a vários anos, vai passar por uma reformulação. E quem sabe se lá nós já tivermos uma população ampla de professores B2, esse documento passe a exigir de nós C1. Quem sabe esse A2 do 6º ano para os estudantes suba um pouquinho, A2 próximo de B1, B1 próximo de B2, um B2 no médio com uma nota maior dentro da faixa B2. Vejam, o documento não é para minha escola, não é para as escolas que eu assessoro, não é para a escola onde você trabalha. O documento é para todas as escolas, de todas as redes de educação do país. Então, ele não pode pôr a régua lá em cima, porque a gente torna a expansão da educação bilíngue inviável para a grande maioria. Cabe a cada escola dizer para os seus professores ou para os seus candidatos a professor: o documento exige proficiência mínima B2. Na minha escola eu quero C1. E aí fica a critério de cada escola. O mínimo por lei é B2. Pensem no quanto nós faríamos melhor educação bilíngue no país se todos os nossos professores fossem só B2. Se nem existissem o C1, mas se todos fossem B2. Pensem que nós temos um número absurdo de professores A1, A2.
Então, vamos entender o porquê da régua baixa, né? Para que não fique essa crítica que a gente ouve por aí, de onde veio essa informação. Essa informação veio daquilo que o Common European Framework diz que é bom, que é o C1, C2, mas veio também daquilo que a Itália faz há muitos anos, daquilo que a Espanha faz há muitos anos. E esses países de Europa, que a gente chama de primeiro mundo, pedem B2 até hoje. Então, nós não podemos pôr uma régua que nós não vamos conseguir alcançar, tá bem? Por fim, o capítulo 6 vai falar de como é essa transição, quais são as disposições transitórias. Primeiro, vamos lá, ninguém precisa tirar a placa de programa bilíngue em 2021. Ninguém precisa fazer todos esses ajustes, sair desesperadamente melhorando inglês de professor, ninguém precisa fazer isso para 2021. Mas para janeiro de 22, ou seja, no projeto político-pedagógico que você entrega na sua diretoria de ensino, ano que vem, para 2022, você tem que ter adequado a sua educação infantil. Os seus professores comprovando proficiência e comprovando curso de extensão ou de pós-graduação, concluído ou em andamento. Ponderado, né, gente? Em andamento. Muito professor vai se matricular nesses cursos em fevereiro, em janeiro, que é o que eu também recomendo. Esperem, porque tem gente lançando curso importante. O ensino fundamental e o ensino médio devem comprovar os ajustes para 2023. Então, nós temos aí um ano, vamos esquecer esse, temos 21 inteiro para ajustar a nossa educação infantil, que é onde é mais fácil, mais tranquilo fazer esse ajuste. E aí nós temos 2 anos, 21 e 22, para ajustar o restante da nossa grade curricular de ensino fundamental até o ensino médio. Então, não é da noite para o dia, ninguém precisa tirar a placa, ninguém tem que reunir família e dizer, olha, ano que vem nós somos programa de carga horária estendida, não somos mais uma escola bilíngue, ninguém precisa mexer. Precisa começar a se mexer, começar a pensar, tá bom, eu tenho um problema, como é que eu resolvo? Mas não precisa de alarde, as famílias não estão sabendo da existência desse documento, isso está na academia, isso está nas escolas. Calma, é dizer, nós continuamos como nós estávamos, ou a nossa novidade é X, e nós estamos dentro da lei, dentro do prazo de adequação. Teremos outras mudanças lá em 22 na educação infantil, lá em 23 no ensino fundamental e médio, porque isso nos é permitido por lei. Então, com muita calma na transição. Formação de professores. Janeiro de 22, todos os professores de todos os segmentos, comprovação de proficiência para a educação infantil, de preferência para todos, mas o documento não exige isso. Formação específica em andamento. Então, aquele curso de extensão, de especialização, o professor pode ter se matriculado em outubro, mas quando você entrega o seu projeto político-pedagógico, sei lá, em novembro, ele tem que estar em andamento, ele tem que estar cursando. Então, ano que vem, vamos ficar de olho, primeiro, nas iniciativas do nosso corpo docente, e segundo, em como é que nós podemos apoiar esse corpo docente. De repente, você faz um convênio com uma instituição que pode dar um desconto para todos os seus professores. Se o professor for sozinho pedir, ele não vai conseguir. Mas se você, com a força da tua escola, chega e diz, olha, eu e mais 2, 3, 5 escolas parceiras, estamos aqui pleiteando um desconto para os nossos professores. Nós temos X professores, todos eles virão.
mas eu preciso de um desconto. Então, é hora de também a escola ajudar esses professores, porque fazer esse curso não estava no orçamento de uma grande parte dos nossos professores, e eles não têm condição de continuar atuando se eles não tiverem essa formação. E nós que somos gestores de escolas, sabemos que não dá para sair trocando o povo assim. Primeiro, porque não tem povo preparado, com essa formação pronta. Não tem, estão todos buscando formação. Comprovação de proficiência. Quem seleciona professor sabe o quanto é difícil. Quando o cara é bom na pedagogia, ele não tem inglês. Quando ele tem inglês, ele deixa a desejar nas habilidades pedagógicas. Então, vamos pegar quem nós temos, quem nós gostamos do trabalho e vamos investir nessas pessoas e incentivar essas pessoas para esse desenvolvimento. E aí eu sei que nós estamos cheios de dúvidas e eu vou abrir para perguntas. Nós temos aqui ainda uns 20 minutos para perguntas. Mas vamos pensar que essas mudanças que estão por vir, essas mudanças que estão chegando diante de nós, elas são mudanças transponíveis. Esse documento era extremamente mais rigoroso na sua primeira versão. Depois de muita conversa com grupos acadêmicos, ele chegou nessa versão que não é perfeita, mas é melhor. Mas vejam, a BNCC não é perfeita. E hoje nós olhamos para ela de um jeito diferente, sabendo que quando a gente olha como equipe dentro da nossa escola, nós somos mais fortes e nós conseguimos tirar dela brechas suficientes para construirmos o currículo dentro da identidade da nossa escola, dentro da ideologia que nos constitui como escola, sem infringir o que está na BNCC, mas sem perder a nossa identidade de unidade escolar ou de rede de escolas. E é isso que a gente tem que fazer em relação a esse documento. E aí eu agradeço muito a Thaís por ter proporcionado esse evento, a App Language, e em especial a Thaís, que eu sei que se dedicou muito para que nós pudéssemos ter esse evento acontecendo hoje. E a nossa ideia é esclarecer, não é defender o documento, é ser realista com o documento. Ele existe. Sua escola não será bilíngue se não estiver enquadrada nele. Então, o que é que você tem? O que é que te falta? Como é que a gente pode ampliar aquilo que você tem para que a sua escola, ao longo do tempo, atenda a essa demanda das diretrizes e se torne uma escola bilíngue, se esse for o seu desejo. Não é o seu desejo da sua equipe, da sua escola e da sua comunidade, né? Do entorno, das famílias que você atende. Gente, eu estou aberta a perguntas. Eu não li aqui o chat, mas aqui a gente tem as apresentações de muitos de vocês, não é? E aí eu não estou vendo muito pergunta. Onde se encontra o parecer? Poderia informar onde baixá-lo? O parecer está no site do Ministério da Educação. No meu último slide eu coloquei o meu Instagram, tanto o meu pessoal quanto da Bilingual Schools, que é o projeto que eu coordeno hoje. A Thaís tem esse parecer também na App Language, pode encaminhar para você. A minha equipe da Bilingual Schools tem encaminhado parecer para muita gente. E onde é que ele está? Ele está no site do Ministério da Educação, que é meio labirinto, ele está, na verdade, no site do Conselho Nacional de Educação, disponível para o público, com uma ressalva em vermelho no início do texto, aguardando homologação. Ou seja, ele tem força, mas ele ainda não é lei. Ele passa a ser lei a partir da homologação. Nós tivemos algumas mudanças, nós mudamos 8 conselheiros há um mês no Conselho Nacional de Educação. Esse documento foi o último documento entregue pelo Conselho antigo. Os conselheiros são todos novos e nós tivemos ontem a mudança da presidência do Conselho Nacional de Educação e quem assumiu essa presidência foi a professora Maria Helena Magalhães, que é uma professora aposentada da pedagogia da Unicamp e que é muito, muito, muito envolvida com políticas públicas de educação. Então, essa é a situação que nós temos hoje. O parecer nós podemos enviar para vocês, fiquem tranquilos, mas alguém aqui acabou de colocar
Rondinelli, muito obrigado por colocar o link do Conselho Nacional de Educação, onde é que está esse parecer. Se esse não for setembro de 2020, pode ser já homologação. Não, que data é essa de setembro aqui? Porque nós tivemos no dia 18 de setembro, mas já deve ser sim o arquivo final. E aí eu tenho uma pergunta da Tatiana. Sou formada em letras, português e espanhol, tenho proficiência em inglês C1. Minha dúvida é se eu posso ser professora em uma escola bilíngue de inglês, mesmo sem licenciatura em inglês. Sim, você pode, porque você tem licenciatura em letras, embora seja português e espanhol. O documento, ele abre essa brecha para licenciados em todas as áreas, desde que comprovem proficiência em inglês. Então, sim, você pode lecionar tanto em uma escola bilíngue que opte pelo espanhol, e eu imagino que isso vai crescer muito também com esse documento, mas pensando em inglês, claro que você pode também, nessa brecha, Tatiana, de que o documento reconhece a capacidade do professor formado em outra área do currículo, espanhol é uma área do currículo, e que tenha proficiência em inglês. O que eu sugiro para você? Que a sua escola crie projetos na base diversificada. Por exemplo, uma coisa que é muito forte no currículo de ensino superior em espanhol é o tratamento de políticas de América Latina, não é? Estuda-se muito. Vou tentar de novo. Os exames precisam ser exames reconhecidos internacionalmente, com força, com validade e confiabilidade no Common European Framework. Vejam só, eu poderia, com a experiência que eu tenho e conhecendo o Common European Framework como eu conheço, eu poderia fazer uma prova para a tua escola. Que validade ela tem? Quem é que diz que ela está moldada, desenvolvida dentro de Common European Framework? Então, é importante que nós procuremos, veja, o documento não diz tem que ser esta ou aquela prova. Ele diz que isso está a critério da escola, que é a escola que vai escolher qual é a sua ferramenta. No caso da escola pública, se ela for uma decisão do município, ela passa a ser a ferramenta de avaliação, tanto de aluno quanto de professor, passa a ser uma escolha do município. Se for uma iniciativa de uma escola que diz, poxa, nós somos uma escola pública na cidade X, na região X, nós queremos ser uma escola bilíngue, criem o seu projeto, conversem com as suas diretorias de ensino e esse projeto sendo aprovado, vocês estão respaldados por lei. Mas existe um documento não está em escrita, ele está em discussão no CNE, no Conselho Nacional de Educação, dizendo que existe a intenção de que, nos próximos 10 anos, cada município brasileiro tenha uma escola bilíngue pública. E se vocês observarem nas notícias, as escolas bilíngues públicas têm crescido muito, ainda bem. E agora, com o documento, elas vão fazer um trabalho de muito mais respaldo, né? Aí a gente tem uma pergunta da Lívia. Fiz letras, inglês e literaturas, especialização em linguística aplicada no ensino de língua inglesa. E tenho intercâmbio feito na Inglaterra. Isso já prova minha proficiência? Não. O intercâmbio não prova a sua proficiência. Você precisa apply aí para um certificado qualquer de reconhecimento internacional. A sua formação está de acordo com o exigido. Por quê? Porque você tem a licenciatura em línguas, literatura, inglês, licenciatura, você tem a especialização em linguística aplicada. Vamos lá. Especialização em linguística aplicada, que eu também tenho, especialização e mestrado em linguística aplicada. Vai depender de como a sua diretoria de ensino vai ler isso. Nesse momento, eu vou dizer o seguinte, Lívia, vai passar porque ninguém sabe o que é isso que nós estamos falando. Supervisor não entende isso que nós estamos discutindo aqui.
Com o tempo vão te dizer, então, professora, mas é em língua. Educação bilíngue não trata no viés da língua. O que eu te recomendo, Lívia? Espere o lançamento. Olha, a USP está pensando, não sei de onde você é, pensando em curso. A Estadual do Paraná vem pensando em curso. Aguarde, faça com calma, mas faça uma especialização em educação bilíngue, porque você vai ver que nem tudo está em torno de Bakhtin. E eu falo porque a tua especialização é parte da minha formação também. A gente tem um viés diferente dentro da educação bilíngue e você já tem uma formação tão bacana, não perca uma oportunidade por não ter uma formação mais adequada, que seja inquestionável por um diretor ou por um supervisor. Aí o Sérgio pergunta, o documento fala em 30/50 de carga horária para educação infantil e fundamental, mas esses 30% são da carga horária, são a carga horária mínima exigida pelo MEC ou da carga que a escola pratica? Pois é, Sérgio, é da carga que a escola pratica. E aí a escola particular se ferra, porque ela sempre tem uma carga horária maior, então 30% de mais é mais. Óbvio, matemático, embora a minha formação seja em letras, né, e em pedagogia. Então, é 30% da sua grade. Então, o que é que eu sugiro para você? Como você já trabalha mais do que a carga mínima, reduza o que você faz em português e amplie aquilo que você faz para o inglês. Se você precisar de ajuda para isso, nós estamos aqui para ajudar, para discutir, para conversar, porque nesse momento todos nós precisamos pensar e fazer os nossos ajustes. Tatiana, que ótima notícia saber que as escolas bilíngues estão crescendo. Tatiana, hoje a gente tem, se eu não me engano, escolas bilíngues já em 11 estados brasileiros. Fora as escolas bilíngues, por exemplo, no sul do Brasil, você tem escolas em municípios onde o pomerano é a língua oficial do município, além do português. São municípios oficialmente bilíngues. Sem contar o número enorme de escolas no sul, públicas, que tem alemão bastante intenso na sua grade curricular. Sem contar escolas em regiões de fronteira que tem espanhol ou outras modalidades de língua de fronteira. Aí a gente tem professora de espanhol, né, que vai me entender melhor ainda. Em países como Bolívia, a gente tem muitas línguas na nossa fronteira, cada comunidade, cada distrito tem um dialeto, e as escolas de fronteira têm essa duplicidade de língua, português com a língua local. Então, é bom mesmo que cresça, é o que a gente mais quer, não é? Então, uma escola, Elizabeth pergunta, uma escola que ofereça a modalidade hora estendida pode oferecer educação bilíngue sem ser escola bilíngue? Olha, eu vou te dizer que sim, Elizabeth, extraoficialmente. Carga horária estendida pode formar bilíngues. E se você souber fazer um bom projeto pedagógico, você vai formar de línguas. O que você não pode é dizer para a sua comunidade ou colocar no seu projeto político-pedagógico que você é uma escola bilíngue ou usar a palavra bilíngue na fachada da sua escola. Isso você não pode. Mas um trabalho bem feito de carga horária estendida forma bilíngues. Pensem que a maioria de nós que somos bilíngues não estudamos em escola bilíngue e nos tornamos bilíngues. Então, há vários caminhos de formar bilíngues, mas isso não é educação bilíngue, e aí a gente só não pode fazer isso. Na região norte tem escolas bilíngues em francês, por serem fronteira com a Guiana Francesa. Tatiana, inclusive, a Amazônia teve escolas já em japonês por conta da Zona Franca. A gente tem, sim, experiências com muitas outras línguas. Nós falamos muito no inglês, mas o documento, ele nos deixa livre para fazer a escolha de segunda língua de currículo que nós quisermos. Isso vai ser muito importante para todos nós.
Rodrigo, obrigada pelo teu comentário. E aí você diz que no Sul existem contextos diferentes e às vezes bem específicos mesmo, geralmente envolvendo idiomas que não são inglês. Você tem toda a razão. E isso é super importante, porque todas essas escolas passam a ser regidas por esse mesmo documento. Não importa se é alemão, se é polonês, se é italiano, se é mandarim. A gente tem aqui em São Paulo uma escola já bilíngue, mandarim, português. Não importa, o documento é o mesmo para reger todas elas. E isso que é o bonito, é a parte boa do documento. Nós podemos fazer com ele uma construção de currículo bilíngue da maneira que nós quisermos. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem pouco tempo, mas nós temos algum tempo. Mais alguma coisa que vocês queiram escrever ou comentar? Eu estou à disposição de vocês. Esse PowerPoint que eu fiz para a nossa conversa de hoje, ele está à disposição de vocês, é só solicitar que a gente envia para vocês terem um resumo do que são essas diretrizes, e aí um dos colegas aqui colocou para a gente, né, o material aqui. Digo, seu vídeo, Vera, é possível assistir sua apresentação novamente? Eu peço para o pessoal da App Language que disponibilize, e eu tenho essa apresentação feita no meu canal do YouTube, que é o Bilingual Schools. Lá também a gente tem uma apresentação que eu fiz com a Bianca Palumbo, que ficou muito legal, foi logo nos dias que saiu esse documento, ficou bem interessante. Agradeço os elogios, agradeço muito os comentários de vocês. Peço para a App Language que disponibilize o PowerPoint, que eu vou encaminhar para vocês, mas eu vou deixar aqui também, caso vocês queiram entrar direto em contato comigo, está aqui, ritaladeia@gmail.com. Ou então vocês podem entrar em contato na minha assessoria, que é de formação de professores. Vejam, eu não trabalho com programa bilíngue, eu formo o professor e assessoro escolas naquilo que elas precisam. Então, aqui no Instagram, Bilingual Schools. Fiquem à vontade para entrar em contato. Thaís e equipe da App Language que está aqui presente, eu vou encaminhar o PowerPoint para vocês também. Eu peço que todas as pessoas que fizerem a solicitação desse material em PowerPoint, que vocês disponibilizem e que vocês deem seu jeito para disponibilizar o vídeo também, porque eu acho que nesse momento nós todos precisamos refletir. Mas, de novo, gente, eu vou terminar dizendo isso. Calma, não mudem nada que vocês já não pretendiam mudar para 2021. 2021 a gente tem que, se Deus nos ajudar, voltar para a escola, não é? Voltar a ter um ano letivo em que a gente possa ver de verdade os nossos colegas professores e os nossos estudantes. Vocês podem mudar material didático, vocês podem adotar recursos digitais, vocês podem fazer algumas trocas, mas eu sugiro o seguinte: reflitam. Se vocês estão em contratos de parceria com programas bilíngues, cuidado com essas renovações, porque nenhum desses programas hoje atende à demanda da educação bilíngue. Vocês precisam curricularizar qualquer escolha que vocês fizerem. E se vocês precisarem conversar sobre isso, eu estou sempre à disposição de vocês. Entrem em contato. Eu tenho atendido muita escola que quer falar: o que é que eu faço? Isso é o que eu tenho, o que é que eu posso fazer? E a gente vai conversando. Agradeço muito por vocês estarem conosco hoje e estou sempre, sempre, sempre à disposição de vocês. Está aí o contato da Thaís também, Thaís Merizola. Entrem em contato. Lívia, eu também amei saber que o inglês está acontecendo, e eu vou dar um spoiler aqui. Tem um outro documento sendo construído, que é a Política Nacional de Ensino de Inglês. Ou seja, ou a gente forma bilíngues pela educação bilíngue, ou nós vamos ter que formar pessoas fluentes e proficientes na Política Nacional de Ensino de Inglês, que é uma política pública e ela também será mandatória, e nos próximos anos nós teremos esse documento publicado. Então, o inglês
inglês, que a gente tem um movimento forte no Brasil dizendo, cuidado, é a língua do colonizador. Ela é. Mas eu não estaria aqui falando com vocês com a propriedade que eu tenho se eu não tivesse tido, quando criança, aluna de escola pública, uma família que pudesse me pagar um curso de inglês. Porque foi o acesso à língua do colonizador que me ajudou a falar com o colonizador de igual para igual. Não é? E a entender onde eu sou manipulada, porque se eu for é porque eu permiti, mas eu permiti sabendo, e não sendo enganada pela manipulação. Então, acho que é isso que a gente tem que se ater. É a língua do colonizador, é a língua do poder, mas eu me torno mais poderosa se eu puder discutir com o poder pela língua que é dele, e não precisar de intérprete ou de ajuda para dizer o que eu penso e onde eu quero chegar. Então, vamos lá, vamos fazer com que línguas, muitas outras, possam fazer parte da nossa cultura escolar nos próximos anos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelos elogios. Estamos abertos a críticas também, porque é com elas que a gente cresce. E fiquem sempre à vontade para entrar em contato. Um abraço para todos vocês. Um excelente feriado. Um dia do professor muito bacana. É uma data instituída, mas a gente merece lembrar o quanto nós trabalhamos esse ano e o quanto é importante nós estarmos unidos para superar todos os nossos problemas, incluindo a saída dessa pandemia, que não está fácil para ninguém. Um abraço para vocês. Tchau.